Fala aí, gurizada! Estamos aqui no MMA na Veia, vamos falar de UFC 310. Separei algumas lutas aqui que eu acho que são bem interessantes, a gente ficar de olho aí, como oportunidade para quem vai fazer aquela fezinha, né? Como eu, fazer aquela fezinha, botar aqueles 5 pilinha, 3 pilinha, para tentar ter um retorno, por menor que seja, para brincar, né? Sem arriscar valores que a gente não tem condições de fazer. Mas eu vou dar uma olhada aqui nesse card, o UFC 310, como eu falei, vai rolar amanhã, ou melhor, nesse sábado, em Las Vegas, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então é bom ficar de olho nesse horário. 20 horas, começa a tarde, deve terminar muito tarde, né? Um card bem longo, sendo que as duas lutas principais serão de 5 rounds, né? Sendo a principal brasileiro, Alexandre Pantoja, defendendo o cinturão da divisão peso mosca contra o Asakura, atleta japonês. Então a gente vai aqui, eu vou marcar aqui as lutas que eu separei, vamos dizer assim, e muitas dessas lutas, muitos desses palpites vão mais de encontro ao se a luta vai ser resolvida ou não pela via rápida, né? Essa é uma das estratégias que eu vou adotar nesse UFC 310, porque eu vejo que tem muito equilíbrio em algumas lutas, ou muita disparidade, né? Tá bem, tá muito ao extremo, né? Ou é muito equilibrada a luta, ou ela tem uma disparidade absurda que não vale nem a pena apostar, ou fazer aquela fezinha, ou torcer, ou seja o que for, pro favorito ou pro azarão, porque a distância está muito grande, assim, a odd está muito baixa pro favorito vencer as lutas. Então os que eu acredito que vão vencer estão pagando praticamente nada, né? Não devolve nada. Por isso eu separei algumas lutas visando essa questão. Será que a luta se resolve pela via rápida? Será que vai ter nocaute ou finalização? Ou será que ela vai chegar nas mãos dos juízes? Tem algumas lutas aí que eu vou colocar como o meu palpite para o vencedor da luta, mas outras vai mais nesse aspecto de completar todos os rounds, chegar nas mãos dos juízes ou não. Então eu vou dividir tela aqui e vamos começar a falar dessas lutas do UFC 310. Já na luta de abertura, nós teremos aqui um duelo do nigeriano contra um polonês, né? Seria um brasileiro que estaria nessa luta aqui, mas acabou que ele acabou tendo problemas aí, saiu da luta e teremos esse confronto aqui. Kennedy Zenshuku contra Lucas Bradzeski, duelo de um nigeriano contra um polonês, duelo de dois atletas que têm cartéis bem ruins no UFC, né, bem negativos aí, né? O retrospecto recente dos dois não é muito bom, mas eles têm dois extremos, né? Ou eles resolvem a luta via nocaute, ou eles perdem a luta via nocaute. Eles saem na mão realmente, é a característica dos dois, é sair na trocação. O Kennedy tem uma maior controle de distância, né? Ele controla muito bem com chutes, principalmente, ele tem um alcance de pernas mais elevados que o seu oponente, mas a tendência, como eu falei, a luta é ficar em pé, os dois saindo na mão, e em algum momento da luta, rolar um nocaute. Então, meu palpite para essa luta, a luta já de abertura do evento, como eu falei, começa às 20 horas, é que essa luta não vai chegar nas mãos do juiz, vai ser resolvida pela via rápida. O favorito é o nigeriano, o Kennedy Zenshuyu, mas é aquela coisa assim, né, cara? Como eu falei, esses dois atletas que para mim são bem limitados, por isso eu prefiro colocar que a luta não chega nas mãos do juiz. E vocês podem ver aqui, ó, a diferença, menos 600 e mais 440. Isso significa que a gente tem um favoritismo extremamente representativo em favor do atleta nigeriano. Deixa eu passar para a próxima luta aqui. Só vamos puxar aqui o cabo para dar um gás, porque está acabando a bateria e não é bom deixar cair essa apresentação aqui no meio. Seguindo aqui, outra luta que me chamou bastante atenção é essa, a segunda luta do card principal, entre Clay Guida e Chase Hooper. A gente tem aí um duelo de gerações, né? O Clay Guida é aquele atleta raiz, old school, né? O cara que já tem aí, olha o cartel dele ali, ó, 38 vitórias, 21 derrotas. O Chase Hooper é um atleta bem jovem, 13 vitórias, 3 derrotas, são 42 anos de combate
ou melhor, 42 anos de idade, muitos anos de estrada do Clay Guida, extremamente conhecido e popular para o público mais raiz aí do UFC, contra um garoto de 25 anos, 42 anos contra 25 anos, cara, olha a diferença de idade aí, bem expressiva. O Clay Guida já está ali caminhando para o final de carreira, apesar de que ele sempre entrega e sempre impressiona pelo cardio dele, né? Ele é um cara que vai manter intensidade, pressão, volume de jogo o tempo todo, mas me parece que esse casamento é bem ruim para o Clay Guida, porque ele não vai pegar um cara que é trocador, né? Ele vai pegar um cara que é da luta de solo, é da finalização, é do jiu-jitsu, que é o Chase Hooper, que é um garoto realmente muito talentoso na luta de solo, muito talentoso na luta agarrada. Ele tem aí uma vantagem, vocês podem ver aqui embaixo, muito grande. O favoritismo do Hooper é gigantesco. Por isso, eu coloco como palpite aqui que essa luta vai ser resolvida pela via rápida e acredito que o Chase Hooper vai finalizar o Clay Guida. Por mais difícil que seja pegar o Clay Guida e finalizá-lo, o Hooper é diferenciado e outra, ele vai fazer isso, né? O jogo dele é esse, é jogar para baixo. Ele prefere até, se for necessário, ele puxa para a guarda. Ele sabe escalar muito bem a guarda dos oponentes, ele sabe fazer as transições muito bem, raspar, virar de posição e assim ele vai conseguindo embrulhar seu oponente até finalizar. Então eu acredito que isso tenda a se repetir e o Chase Hooper vai vencer esse duelo pela via rápida. Então é uma luta que eu entendo que não vai chegar nas mãos dos juízes. Eu gosto muito do Clay Guida, eu sou muito fã dele, porque ele já entrega grandes combates há muitos e muitos anos, mas aqui eu acho que vai ser bem difícil para o Guida superar esse garoto que vem aí numa franca evolução, vem de 4 vitórias consecutivas, por isso para mim vai dar Chase Hooper pela via rápida, e é por aí que eu acredito que vai rolar esse confronto. Na sequência aqui tem Michael Chiesa versus Max Griffin, duelo bem complicado, duelo de estilos. Michael Chiesa um cara que vai tentar a luta agarrada, o Griffin já, pelo contrário, vai tentar sair na mão. Aqui eu já não entraria muito nessa luta, apesar de preferir o estilo de luta do Michael Chiesa, porque ele é um cara que não fica só naquela luta agarrada sem finalidade, né? Ele tenta finalizar, ele bota para baixo, se ele bota para baixo, ele quer finalizar o oponente. Então, e também troca em pé. Então, um cara bem, bem interessante de ver lutar, mas uma luta bem complicada. Cody Durden contra Joshua Van também, uma luta encardida aí. E aqui vem uma luta que me chama a atenção, porque as odds estão muito parelhas, né? Tava até pouco tempo, até inclusive se colocando aí um leve favoritismo em favor do Eric Anders contra o Chris Weidman, mas eu tenho para mim que o Chris Weidman, apesar de já estar também já bem veterano aí, um pouco mais velho que o Eric Anders, já em fim de carreira, passou por uma lesão muito grave, vem voltando aí, retomando a sua trajetória no UFC. Para mim, na questão de qualidade técnica, colocando frente a frente os dois, é astronômico em favor do Chris Weidman. Por mais que ele já esteja veterano, por mais que ele já tenha passado por uma cirurgia gravíssima, ele teve aquela lesão igual a do Anderson Silva, né, que quebrou para ter uma fratura exposta ali na perna, mas para mim o Weidman, por mais que ele tenha passado por todos esses problemas, e o Eric Anders seja um cara que trave muito a luta, ele gosta muito da luta agarrada, ele não é de sair tanto na mão, mas ele é de travar, fica segurando, leva para grade, faz aquele jogo bem chato. O Chris Weidman é um atleta que tem o wrestling de primeira linha, né? Um cara que tem o wrestling diferenciado, é um atleta realmente primoroso, tem uma história brilhante dentro do UFC, e para mim, por mais que a idade pese, o tempo, a quilometragem do Chris Weidman pese, para mim o talento dele vai se sobressair e ele vai conseguir se desencilhar dessas tentativas de travar a luta do Anders, né? Eu acho que o Anders também cansa muito rápido, não é um cara que ele é muito atlético e às vezes esse fato de ser muito atlético faz com que ele se desgaste muito rápido. Então, para mim, Chris Weidman é a minha sugestão. Chris Weidman, para mim, vence esse confronto do Eric Anders. Essa é a minha segunda sugestão aqui nesse vídeo, analisando o UFC 310. Randy Brown contra Brian Battley, luta muito boa, gosto muito dos dois lutadores, promete demais esse duelo, promete inclusive para mim ser uma das melhores lutas da noite, mas essa aqui é luta complicada de fazer qualquer análise.
essa aqui, que é a luta aqui também, eu dei uma analisada, e é o seguinte, cara, a gente vai pegar aqui um confronto da divisão peso-pena, o Evloev enfrentando o Aljamain Sterling, ex-campeão peso galo do UFC, subiu para o peso pena, enfrentou o Kelvin Kattar, venceu na decisão. O Evloev é um cara que tem um cartel perfeito, 18 lutas, nenhuma derrota, venceu todas as lutas que fez. São 8 lutas no UFC, 8 vitórias, e todas elas, e aí que chama atenção, todas elas foram na decisão dos juízes. E para mim, aqui é mais uma luta que vai chegar nessa situação. É mais uma luta que o Evloev não vai conseguir resolver pela via rápida, porque ele vai pegar um cara extremamente qualificado. O Sterling é um cara muito, muito atlético, muito rápido, tem muita qualidade no seu jogo. Então, eu não sei se daqui a pouco pode ser que acabe aí essa invencibilidade do Evloev, mas eu acredito que a luta vai chegar nas mãos dos juízes. É mais uma luta que tende a se arrastar para a mão dos juízes. O Sterling também é um atleta que não é também um finalizador ou nocauteador nato, é um cara que também leva muito as lutas na decisão, né? E o Evloev, como eu falei, levar todas as lutas que ele fez no UFC, as 8 lutas que ele fez no UFC, foram para a decisão. Por isso, o meu palpite aqui é que a luta vai ser resolvida nas mãos do juiz. Então, vai completar os rounds todos, né? Vai chegar nas mãos dos juízes. Então, esse é meu palpite para esse confronto. Um confronto bem interessante, né? Eu vou torcer muito para o Sterling acabar com essa invencibilidade do Evloev, porque eu gosto mais do jogo do Sterling, um cara que tem, não fica só tentando travar, agarrar, amarrar. O Evloev é o contrário. Eu falei do Michael Chiesa, que eu gosto dele porque ele é um cara que, quando bota para baixo, ele tenta sempre buscar a finalização. O Evloev não. É aquele cara que procura administrar a posição por cima. Não um cara que fica explorando a posição por cima, vantagem por cima, vantagem no solo, para tentar finalizar. Não, ele fica tentando passar a guarda ali, fica segurando, bate um pouco no seu oponente, segura, trava, vai tentando levar sempre a luta round a round, garantindo a vitória. A estratégia dele vem sendo bem sucedida, mas o fato é que ele não consegue resolver, por conta disso, as lutas pela via rápida. Por isso eu entendo que aqui é uma luta que vai chegar nas mãos dos juízes. Avançando aqui, teremos aí o confronto do Vicente Luque contra o Gorimbo, o atleta do Zimbábue. Luta muito difícil para o brasileiro. O brasileiro enfrentaria o Nick Dias. Para mim é uma luta que cairia como uma luva aí para o Vicente. O Vicente conseguiria uma boa vitória, tranquila vitória contra o Nick Dias. Por mais lendário que seja o Nick Dias, ele realmente já vive uma fase aí, já é um cara aposentado que está voltando praticamente, mas acabou que ele saiu da luta e entrou essa bucha aí de canhão, que é o Gorimbo, que é um cara brabíssimo, muito bom lutador. Ele é um cara extremamente difícil de lutar, é nocauteador, assim como o Vicente, um cara que bate pesado. Uma luta que é muito interessante e também tem promessa aí de ser uma das melhores lutas da noite. Então, é bom ficar de olho nesse confronto para quem curte duelos de atletas que saem na trocação. É bom ficar de olho, porque aqui a gente pode ter uma luta realmente bem insana aí entre Vicente Luque e Themba Gorimbo. Na sequência, aqui nós teremos Dominic Reis contra Anthony Smith, duelo de dois atletas aí da divisão dos meio pesados, dois atletas que já não vivem suas melhores fases, né? Já tiveram momentos importantes dentro do UFC, mas vem agora naquela fase de perde e ganha, mais perdem do que ganham. O Dominic Reis vem aí numa luta em que ele conseguiu uma vitória na sua luta mais recente, assim como o Anthony Smith, mas são estilos bem diferentes. O Anthony Smith é um atleta que é do grappling, o Reis é um striker, é um cara bem polido ali na trocação, um cara que realmente tem um jogo bem sólido na trocação. O Anthony Smith vai tentar agarrar para botar para baixo, para tentar finalizar. E então é um duelo bem equilibrado, bem interessante. Dominic Reis, para mim, ele está sendo cotado como favorito, mas eu vejo um equilíbrio até nesse duelo aqui, porque são dois atletas que não vivem seus melhores momentos, né? Eu acredito aqui que o Anthony Smith não dá para se tirar para nada, não, porque ele é um cara muito perigoso, por mais que ele já não viva o seu melhor momento, é um atleta muito perigoso aqui, mas é mais uma luta que eu vou realmente acompanhar e torcer. Vou torcer muito aqui para o Anthony Smith vencer,
mas sem palpite nesse confronto aqui, porque realmente é bem equilibrado. Nate Landwehr vai enfrentar o Dorochoi. Aqui tem um jogo, uma luta, em que o americano está sendo considerado favorito, levemente favorito, porque ele é um cara que tem, vamos dizer assim, é um cara que tem uma estratégia bem traçada de luta, é um cara da trocação, um cara que sai muito bem, tem um boxe muito bem alinhado, é um cara que tem uma absorção de golpes muito boa, né? Um cara que faz sempre grandes batalhas e vai enfrentar um sul-coreano que é muito talentoso, tem muita qualidade no jogo dele, não é nocauteador, né? Um cara que normalmente as lutas deles vão para decisão, mas o fato de ir para decisão, diferente do Evaloev, é porque ele não tem aquele poder de nocaute, mas ele tem muito talento, ele dá show nas lutas dele. O Dorochoi é realmente um cara que tem muita qualidade na trocação, ele tem um cara nada ortodoxo, se movimenta muito no octógono. Certamente nós teremos um combate muito bom, muito interessante aqui, e eu vou dizer que eu acho bem difícil essa luta ser resolvida pela via rápida, porque, como eu falei, nenhum dos dois é um nocauteador, né, cara? São dois lutadores que levam a luta até o extremo, né? Eles não desistem fácil, é difícil de nocautear qualquer um desses dois atletas. Então, eu acredito que aqui a gente tem uma luta que deva se arrastar bastante, mas é uma luta perigosa, assim, porque são muito talentosos os dois atletas, principalmente o Dorochoi. Eu vejo um QI de luta maior para o americano, mas uma capacidade técnica maior para o Dorochoi, o sul-coreano. Uma luta que promete ser também muito boa nesse UFC 310. Avançando aqui, a gente tem um confronto entre Bryce Mitchell contra Kron Gracie. Para mim, eu até que eu gravei um vídeo falando dessa luta aí, Bryce Mitchell, que hoje é 16-3 no MMA profissional, ele na verdade é 16-2, tá errada essa informação ali. O Kron Gracie é 5-2 no MMA profissional. No UFC ele tem uma vitória e 2 derrotas, as 2 derrotas nas suas 2 últimas lutas. O Bryce Mitchell é um cara que chegou a estar 15-0 no MMA profissional, né? No UFC, ele acabou perdendo a invencibilidade justamente para o Ilia Topuria, né? Que hoje é o campeão da divisão peso-pena. Depois ele se recuperou, conseguiu uma vitória importante, perdeu na sua última luta para o Josh Emmett, com nocautaço brutal, mas me parece que esse é o risco que corre, que o Bryce Mitchell tem mais dificuldade, quando pega um cara que tem uma trocação muito boa ou um cara que tem aquele golpe fatal. Trocação muito boa, Ilia Topuria, o golpe brutal e fatal, Josh Emmett, né, cara? O Emmett, quando acerta aquela mão, realmente ele liquida os oponentes. Parece que é um cara do grappling, luta agarrada, é carrapato, sempre agarrando seus oponentes, tentando resolver a luta no tempo, no cansaço, no desgaste dos seus oponentes, aí no ground and pound resolver. O Kron Gracie, ele não tem boa frequência de lutas, ele fez a estreia em 2019, fez sua segunda luta em 2019, sua terceira luta foi no início de 2023, está aí quase 2 anos sem lutar. É o cara do jiu-jitsu, a gente sabe, né? Família Gracie tem predileção e o jogo principal é o jiu-jitsu, mas aqui para mim, Bryce Mitchell, franco favorito, e para mim dificilmente o Kron vai vencer. Vou torcer para o Kron, né? Não entraria em aposta, mas para mim o Bryce Mitchell vence essa luta aqui. Até a odd é bem baixa, nem vale a pena entrar nessa se for fazer fé no Bryce Mitchell aí, nem compensa muito, porque realmente o valor está bem baixo para uma vitória do americano. Mas minha torcida para o Gracie, né? Quem sabe ele surpreenda aí, quem sabe ele tenha evoluído em outras áreas aí nesse período de 2 anos praticamente fora do octógono. Então, mas para mim, Bryce Mitchell vence esse confronto. Na sequência aqui, teremos Cyril Gane contra Alexander Volkov, uma luta de pesos pesados, uma luta que pode definir um futuro desafiante aí. A gente não sabe o que vai acontecer na divisão dos pesos pesados, não sabe o que vai acontecer se o John Jones vai enfrentar o Tom Aspinall e sair a unificação desse cinturão dos pesos pesados, se o John Jones vai aposentar, se o John Jones vai enfrentar o Alex Poitin, não há definição quanto a isso. Então o Tom Aspinall está ali esperando para saber o que vai acontecer. E eu não ficaria surpreso se o John Jones anunciar o confronto contra, ou melhor, ele acertar com o UFC o confronto contra o Alex Poitin
como ele queria, ele chegou a sugerir, ele abriria a mão, inclusive, do cinturão dos pesos pesados, para fazer uma luta contra o Poatan, valendo, quem sabe, o cinturão BMF, ali na divisão de baixo, até na divisão do Poatan, ou num peso casado, mas o desejo do John Jones ele já deixou bem claro que quer lutar com o Poatan. O UFC está forçando a barra para que ele lute com o Tom Aspinall, se ele quiser continuar lutando, que seja contra o Tom Aspinall está esperando ali, mas de repente nessa luta aí pode sair o próximo desafiante, né? Se o John Jones sair, ou aposentar, ou não querer lutar, ou abrir mão do cinturão, Tom Aspinall assume o título linear da divisão, e para mim dessa luta aí sairia o próximo desafiante, o primeiro desafiante ao cinturão linear de Tom Aspinall, Ciryl Gane contra Alexander Volkov, duelo de dois atletas que são Ciryl Gane, um cara que é bem completo, tanto na luta em pé quanto na luta agarrada, principalmente na luta agarrada. Ele é um cara muito estratégico, muito técnico, muito inteligente lutando, né, contra o Alexander Volkov, que é um cara da trocação, é um cara que sai na mão realmente, é o tempo inteiro em pé, nada de chão. Para ele, o interessante é realmente manter a luta em pé, mas pega um cara que tem um jogo de solo muito bom e tem muita capacidade de colocar a luta para baixo. Apesar do Alexander Volkov defender muito bem as quedas, o Ciryl Gane tem muita qualidade no jogo da luta agarrada. Então eu entendo aqui que a grande tendência é que a gente veja ao final da luta Ciryl Gane saindo com o braço erguido. Para mim, vitória será do Ciryl Gane nesse confronto de pesos pesados. Na sequência, já na luta co-principal, um cara que disputaria o título, né? O Shavkat Rakhmonov vai enfrentar o Ian Garry, que pegou a luta, não vou dizer em cima da hora, porque ele vinha se preparando já para a luta que seria no outro final de semana, subsequente, né? Ele enfrentaria o Joaquim Buckley, aceitou o desafio de antecipar e enfrentar o Rakhmonov. Para ele é bem interessante, porque se ele sabe que a luta contra o Joaquim Buckley não levaria ele a lugar nenhum, se ele vencesse, ele venceria um cara que está atrás dele no ranking. Entretanto, venceu o Rakhmonov e vai colocar o Ian Garry na disputa pelo título contra o Belal Muhammad. É uma luta que será de 5 rounds, é bom ficar de olho nisso, é uma luta de 5 rounds, e por conta de a gente tem 2 atletas invictos, inclusive, né? O Rakhmonov tem 18-0 cartel, o Ian Garry, cartel 15-0. Para mim, aqui é uma luta que não vai chegar nas mãos dos juízes, especialmente porque será uma luta de 5 rounds. Eu acredito na vitória do Rakhmonov e uma vitória do Rakhmonov pela via rápida. Acredito que o atleta do Cazaquistão vai superar o irlandês pela via rápida, principalmente porque é uma luta de 5 rounds, e aqui, para mim, acho que cai a invencibilidade do Ian Garry. Mas, como eu falei, ele não poderia abrir mão dessa oportunidade, porque é uma chance de ouro que, vencendo o Rakhmonov, e ele é um cara muito capacitado e talentoso para isso, ele se colocaria vai se colocar como o próximo desafiante ao cinturão da divisão dos meio-médios. E na luta principal, a luta da noite, teremos o brasileiro Alexandre Pantoja defendendo o título da divisão peso mosca contra Kai Asakura. Já falei sobre essa luta. O Kai Asakura é um atleta que era campeão da divisão peso galo do Rising, outro evento de MMA, foi contratado pelo UFC justamente porque o UFC não tinha mais quem pôr para lutar contra Alexandre Pantoja. O cara realmente já varreu essa divisão, mesmo quando não era campeão, ele já tinha vencido os grandes nomes da divisão, e a gente fala dos grandes nomes da divisão, hoje são Brandon Moreno e Brandon Royval, são 2 atletas que estão ali na posição 1 e 2 do ranking, e são 2 atletas que já lutaram 3 vezes cada um com o Pantoja, e o Pantoja já venceu ambos as 3 vezes em que lutaram. Então não tem quem colocar mais contra o Alexandre Pantoja. O que o UFC fez? Foi lá buscar o Kai Asakura no Rizin para enfrentar o brasileiro. Além de Brandon Moreno e Brandon Royval não ficarem nessa situação de ficar complicado de fazer mais uma luta contra o Pantoja, eles ficam travando a divisão, porque todo mundo que enfrenta eles vencem, né? Então acaba que ninguém consegue avançar e se aproximar do Pantoja, eles fazem uma certa barreira ali, ninguém consegue chegar no Pantoja, então vem de fora o oponente, Kai Asakura, e para mim Alexandre Pantoja é um atleta mais completo, é um dos campeões mais completos aí que tem na organização, não tem grande popularidade, não tem grande notoriedade, mas é um cara muito inteligente, muito capacitado, tem um QI diferenciado, ele sabe muito bem o momento de botar para baixo e segurar a luta no solo, ele tem muita qualidade para finalizar os seus oponentes, ele sai muito bem na mão, tem uma trocação muito boa, aguenta muito bem os 5 rounds.
Então, para mim aqui, o brasileiro vence o confronto e mantém o título da divisão peso mosca do UFC. Bom, galera, esses são os meus palpites para o UFC 310, que vai rolar no próximo sábado, a partir das 20 horas em Las Vegas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei no início, né, não é recomendável ficar fazendo aposta aí, se você não tem condições de investir e fazer aposta, seja qual for o valor, por menor que seja, não vale a pena, né? Mas se for fazer aquela fezinha, que seja no valor baixo, mais na brincadeira. Mas esses aí são meus palpites, né? O pessoal pediu para eu deixar meus palpites, estou deixando aqui meus palpites para o UFC 310, que vai rolar em Las Vegas, Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, os